Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Sonora Silence. Nesse daqui tenho uma grande alegria de ter um grande amigo, Fernando Scheder, medalhista olímpico, um nadador, um empresário, né, um pai de família aí, cheio de história, cheio de experiência para contar aqui com a gente. E uma delas é bem aderente com o tema que a gente estuda aqui no canal, né? Envolve aí, ele vai falar por si só, não vou entrar já direto no tema, mas vai de acordo com o que a gente tem comentado nos últimos vídeos, inclusive, da gente não só fazer esses estudos observando padrões, né, de forma através de leituras ou através de percepções, né, com QMs, mas também com convidados, com pessoas, com entrevistas, que a gente possa bater um papo e tatear junto esse universo, né, de o que estamos aqui, para que viemos, para onde vamos, por que somos, né. Mas eu queria trazer um pouco do Fernando para ele contar um pouquinho da história dele, que ele tem aqui, parece que uma história ligado a justamente EQM também, não é, Fernando? Exatamente. Não vou falar muito, vou deixar você contar, se você quiser compartilhar um pouquinho de como que foi, como chegou nisso. Eu posso até compartilhar como a gente chegou aqui nesse vídeo, né? Ele mandou um vídeo sobre EQM e eu falei, lembra que eu tenho experiência da EQM? Se você quiser conversar, a gente bate um papo sobre a minha experiência vivida na prática, né? Não digo no corpo, porque naquela experiência da EQM não tem corpo, mas na ideia de corpo, na ideia de consciência, na ideia do que foi experienciado e do que tinha ali, o que tinha lá, o que tinha aqui depois, a mudança, as transformações, as percepções, tudo durante o processo. Daí eu falei para ele, se quiser bater um papo, me chama. Uma grande honra. E Fernando, você assim, sempre teve uma vida agitada, né? Vida de treinos, vida de metas, desafios. Antes de chegar na EQM em si, vamos falar da questão toda da tua vida intensa. Como que foi para você? Em que momento que essa experiência veio? Como que você estava vivendo? O que você estava passando? Essa experiência é muito doida, porque ela começa antes da própria experiência. Acho que 18 meses antes. Eu, trazendo a resposta completa, né? Eu vivi uma vida normal, como todo mundo vive. Do eu atrás de medalha, do eu atrás de títulos, do eu atrás de conquistas, prêmios mais e mais e mais. E quando eu consigo tudo mais que eu queria, chegou uma hora que eu vi que não era aquilo, que tinha um vazio ainda existencial. Ali eu entrei em depressão. Só para explicar qual foi os gatilhos que me levaram até lá, né? Senão parece que foi da noite pro dia. Não, isso foi em 2008. Certo. E aí a conversa nós vamos indo até 2022, até a EQM. Só que 18 meses antes da EQM teve uma outra experiência, mas daí eu já falo sobre ela também. Aí depois da depressão eu procuro entender quem eu sou. Eu começo a meditação, eu começo a estudar a mente humana, eu começo a estudar toda a obra de Carl Jung, eu estudo vários outros autores, especialistas, leio livros de escritura, estudo na Ramana Maharshi, estudo na Siddhartha, estudo Osho, estudo Yogananda, e aí vou estudando a obra toda de Jung, como eu falei, aí estudo um pouco de Adler, um pouco de Freud, um pouco de... Sempre esqueço o nome do safado, toda a entrevista, todo o papo eu esqueço, mas que é um outro que só trabalha a parte de sonhos, oníricas também. Sempre esqueço, mas dei só uma estudada por cima, todos eles, mas o Jung foi o que eu me identifiquei. E ali nele eu mergulhei. Não. Hã? Miguel Serrano, você falou ou não? Também estudei Miguel Serrano, estudei o Castanheda. Carlos Castanheda, sim, Castanheda, estudei o Joel Goldsmith, todos os livros dele, o Hélio Couto, fiz todos os cursos, todas as palestras deles, estudei, li o livro dele também, fiz todas as palestras dele, são 3 blocos. E são 17 anos de busca, né? De estudo, de pesquisa, de mergulho. Estudei sobre Cabala, sobre a Bíblia, sobre algumas coisas do Corão. E fui fazendo mix de tudo, e onde tudo queria levar. E nessa busca toda, fui meditando cada vez mais, horas e horas e horas. Mais ou menos por aí. Teve outros ainda que eu acabei de esquecer o nome, que são incríveis também. E quer dizer... Que eu esqueci o nome, depois que eu lembrar eu trago ele. Faço uma pausa, perdão por te interromper. Assim, vejo que você comentou autores e leituras que muitas das pessoas que estão ouvindo também já devem ter lido, ou encontrado, ou se identificado. E mesmo assim, você entrou num momento que você fala, né, que entrou em depressão.
você percebe que você buscou isso para sair da depressão ou a tanto buscar informações e perceber onde estamos, as questões, os gatilhos da onde a gente vive, que te levou à depressão, foi junto, combinado com isso? A depressão provavelmente ela começou, isso era 2008, quando eu me identifiquei com depressão, fui atrás de psicólogos, psiquiatra para entender. E essa busca foi para compreender como um cara que tudo que sonhou conseguiu, tudo que sonhou conquistar conseguiu, tudo que quis comprar pôde, tudo que quis fazer pode, que queria fazer pode, tinha empresa, tinha negócio, tinha filho, filha com saúde, pai e mãe casado, vivos, empresa, negócios, tudo rendendo, tudo perfeito, tudo com tempo livre, tudo podendo usufruir e viver e nada mais tinha graça. Perfeito. Aí pra mim não fez sentido aquilo. Eu falei, cara, como pode isso tudo ser assim? Como que alguém que tem tudo que sempre sonhou pode não querer mais estar vivo? Chegou nesse nível de sensação de não querer estar vivo. É, porque não fazia mais sentido. Certo. Nada fazia sentido, nada tinha gosto, nada mais tinha graça. Aqui o céu azul, aí tu olha pra cá e fala, ai que lindo. Era mais um céu, mais uma montanha, mais uma grama. Nada tinha mais... Perdeu o gosto, perdeu o brilho, perdeu o sabor da vida. E aí eu comecei essa busca, eu não digo para sair da depressão, mas que foi também. Mas era mais para a compreensão da mente humana, como a mente humana pode almejar algo, ter aquele algo e não estar satisfeito. Aonde estava a satisfação para a mente, para o corpo, para a vida, para a existência? Alguma coisa estava faltando. E onde estava isso que faltava? Em que lugar dessa porra tá? Porque dinheiro não era, bem material não era, negócio não era, título não era, reconhecimento não era, fama não era. Quer dizer, você precisou passar pela frustração da fama, dinheiro, medalhas, para chegar ali e ver que, entre aspas, não tem nada, ou tem algo limitado, efêmero. Eu não estou dizendo que era ruim, que não valeu a pena, não é nada disso, certo, é o contrário. Nem... Só que isso não preencheu o que eu estava buscando, essa satisfação que ela vinha por segundos, quando eu ganhava uma medalha. A satisfação do segundo quando eu comprava algo, só que daí eu precisava comprar de novo, eu precisava ganhar outra medalha. Então, a necessidade de ganhar mais 1 milhão, ou de comprar mais um carro, de comprar mais um relógio, de comprar... Aí naquele segundo que você compra, você fica satisfeito, mas no dia seguinte aquele relógio já é o relógio, você precisa de outro. Então, essa sensação de vazio, ela continua existindo. Certo. E aí eu fui atrás de todo esse arcabouço de leitura, de estudo, de internalização, muito legal. De cursos de formação. Formação eu fiz toque quântico 1 e 2, eu fiz barra de axis, eu fiz Reiki 1, 2, 3 e Master, eu fiz Theta Healing simples avançado de coaching, eu fiz do Tony Robbins, eu fiz coaching do IBC. O que mais que você falou? Eu fiz tanto curso, tanto estudo, tanta leitura, tanta análise do ser humano para me compreender e me entender as minhas crenças, as minhas armadilhas, aonde eu caí, aonde eu não caí, limpeza, retiros, silêncio, jejum. Cara, fiz de tudo que existe no planeta Terra, quase tudo que existe no planeta Terra, de ferramenta, eu utilizei e fiz para compreensão de mim mesmo. Esse é o ponto. Posso dizer que a sua intensidade que você tinha nos seus treinos, nas suas metas, você direcionou para essa sua busca interna? Pode dizer que se eu não encontrasse o que eu queria, eu ia me matar fazendo. Sem problema nenhum. Intenso. Igual a ganhar uma medalha. Certo. Eu morro para ganhar, faço o que eu tenho que fazer. Então ali eu excluí, por exemplo, quando eu botei a obra de Jung, para tiver intensidade, era o seguinte, eu vi a obra de Jung, vi o tamanho da obra, puta que merda, gigante. São 25 livros, 23 livros, eu acho. É fenomenal. Mais o livro vermelho, mais os 6 livros pretos, mais algumas outras coisas que não são obras dele, mas que tem lá o tarô do Jung, feito por alguém. E eu botei os livros dele, a obra dele, e falei, tá, quantas páginas dá total? Essa merda. Porque era muita coisa. E eu não tinha tempo, na minha visão, de esperar 10 anos. Não dava para esperar 10 anos, não quero esperar 10 anos.
Aí eu fiz assim, botei lá na coisa e falei, tá bom, eu preciso ler para acabar num prazo razoável entre 6 e 8 meses a um ano. Quanto tempo eu quero terminar? Eu quero terminar em tantos dias. Tá bom. Você se isolava do mundo e... Peguei e botei... Não, nem me isolei do mundo. Eu botei uma meta. 100 páginas por dia. Tinha dias que eu chegava meia-noite em casa, do dia inteiro de trabalho, cansado, exaurido, e eu tinha que ler as 100 páginas. E eu li as 100 páginas sabendo que eu não ia lembrar. Mas você se comprometia e mas você eu li cumpria. as 100 páginas. No dia seguinte disciplina. eu acordava, que merda que eu fiz, que eu não lembro de nem página que eu li. Aí às vezes eu continuava, às vezes eu voltava um pouquinho da linha mais rápido, só para ter um... Relembrei. Mas eu cumpri o prazo de 100 páginas dia. Com disciplina. Com disciplina. E mesmo Do nessa atleta. busca do atleta, Claro, agora do atleta espiritual, tarado no negócio. pela busca. E você, mesmo com essa busca, mesmo com essa intensidade, com essa disciplina, você via que essas ferramentas estavam contribuindo com o esclarecimento que você estava buscando? Tava, cada vez mais. Cada vez mais. Naquele processo, sim. Hoje eu tenho uma outra compreensão totalmente diferente de tudo isso, mas naquele processo, tudo estava me ajudando. Eu estava ocupando minha mente com coisa positiva. Certo. Eu estava aprendendo sobre mim, sobre o comportamento humano. Eu estava vendo crenças, eu estava desconstruindo. Mas esse processo, ele não é porque você está evoluindo, as pessoas não se enganar, não é mais fácil. É mais doloroso às vezes, porque você tem que entrar em contato com coisas que foram construídas e colocadas, inseridas, ou por ti, ou pelo sistema, ou pelos pais, pelas mães, pela sociedade, pela escola, pelos amigos, não importa. Cultural. Cultural, social, econômico, tudo. Religioso, tudo isso aí está inserido no que a gente vive e aprende e assimila via esponja quando criança e depois também na fase adulta, mas principalmente quando criança. E você tem que ver que, cara, eu preciso tirar isso. Isso aqui, me ensinar, não faz sentido. Tira. E essa desconstrução, que parece, no fundo, que eu estou adquirindo mais conhecimento, né? Parece que eu estou enchendo o HD, mas no fundo, quanto mais eu botava no HD, no fundo, mais vazio ele ia ficando. Mais eu ia jogando fora tudo que eu acreditava, inclusive aquilo que eu estava estudando. Ele já entrava já como que se fosse numa gaveta já aberta para ele vazar. Como se ele veio, serviu e já vai embora. Porque ele também é uma crença. Ele vem, entra e já vai. E tudo indo numa desconstrução. Só que essa desconstrução, no processo, ela é dolorida. Porque você começa a não se reconhecer. A gente se apega Você começa a questionar. São pequenas mortes e grandes mortes durante o processo. Existem as pequenas mortes, existem as grandes mortes. Os grandes momentos de uma grande morte, mas não é uma só. São várias grandes e várias pequenas. O processo ele está acontecendo. Por exemplo, ouvindo esse vídeo, já está acontecendo alguma desconstrução. De algo que você ouviu, de algo que você pensou, de algo que você acreditou. Mesmo que seja, eu acreditei que a minha vida ia ser mais fácil. Não, tua vida não vai mudar. Você vai continuar tendo desafio, você vai ter que continuar lidando com conta, com boleto, com a vida, com o teu corpo, com a saúde, com os teus trabalhos, com os teus negócios. Vai ter tudo isso no meio do caminho do teu processo. Mas ainda você vai ter que entrar e lidar com dores existenciais de crenças, E aí a percepção cara, eu já podia ter feito isso antes. Não podia. Só podia ter feito agora essa percepção, porque só agora você se tocou dessa percepção. Então também não permitir que o julgamento em ti mesmo, se autopunitivo, já do hábito, do reflexo, de se punir por não ter visto isso antes. Porque aquele que não viu antes não estava pronto para ver. Talvez você veja esse vídeo daqui 2 anos e fale, porra, mas ele falou a mesma coisa, é o mesmo vídeo, hoje eu vejo diferente. Hoje eu tô com ódio dele, não gosto dele, não aceito a ideia dele. Tá, mas daqui a 2 anos você fala, era óbvio. Tá, era óbvio daqui 2 anos. Então não olhar para trás nada do que a gente fez como punição. E a gente faz isso em tudo na nossa vida, seja no relacionamento, seja no emprego, seja no trabalho, seja na carreira, seja numa relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o tio, tanto faz. No passado será um, hoje será outro. E aí essas revelações foram várias pequenas mortes, grandes mortes. Aí em 2000, acho que
20, né? Porque tem que estar 18 meses antes. É 18 Isso, meses. essa fase, então você falou, foi intensa de 2008, você comentou, né? Até Ficou muito 2020. intensa de 2015. Você tinha mais ou menos quantos anos? Você lembra mais ou menos? Claro, 34. 34. Eu Hoje tinha você parado tem de nadar 5. de 51. Eu tinha parado de nadar em 32, eu entrei em depressão naquele tempo sem saber quem eu era, porque eu estava identificado com nadador, eu não era nadador, por isso que a pergunta foi quem eu sou. Isso. Nasci em 2008. Certo. E foi essa pergunta que eu fui me questionando por toda a minha jornada. E continuo esse questionamento, sempre quando entra qualquer pensamento, eu pergunto de quem é esse pensamento. Quer dizer, então assim, resumindo um pouco do que você acabou de comentar, não houve perda de tempo alguma, por mais que essas ferramentas tenham sido vivas e repaginadas constantemente, né? Essas ferramentas, esses livros, esses autores, foi uma jornada, que essa jornada em si que continua, não terminou. Eu acho que é uma grande mensagem, assim, inclusive que você conseguiu fazer tudo isso sem parar a vida, entre aspas, né? Sem se isolar ali no mosteiro, não. Você tendo as suas responsabilidades, você colocou Cuidando uma da família. disciplina e entendeu que isso era importante para você, se alimentar dessas fontes, se alimentar dessas ferramentas e deu sequência nisso. E nunca busquei um mestre fora. Isso é importante. Nunca, nunca. Porque todo lugar que eu ia, por incrível que pareça, eu olhava e sentia, cara, não é isso ainda. Tem uma brecha aí que ainda tem alguma coisa que no meu coração fala E aí eu gostava de sempre descobrir em mim o que era verdade e o que era mentira. Isso é muito importante. Mesmo que aquilo que se tornou verdade, um ano depois se tornou mentira para mim também. Mesmo que aquilo que era mentira desapareceu e a outra verdade que eu já encontrei, que transformou aquela em mentira, também se transformou em mentira. Porque eu brinco com essa transformação de descobertas, de desconstruções, como um tabuleiro. Não é Lego, mas é o tabuleiro de quebra-cabeça. A cada peça que você encaixa, porque no caso é desconstruindo aquilo, mas é desconstruindo o que está em cima, e é o tabuleiro, vamos pensar assim, o tabuleiro está embaixo já montado. Só que em cima está cheio de pecinhas ou de areia, e você vai tirando um pouco da areia. Aí você encontra um lado, na pontinha do tabuleiro, e você fala, ah, entendi. Então é isso, é uma montanha. Só uma montanha, uma árvore. Aí você vai desconstruindo aquilo e você vê que tem um elefante. Aí você desconstrói e fala, tá, um elefante com uma árvore. Aí depois você vai vendo que depois quando você monta tudo, você entende que é outra foto. É outra foto. Só que durante o processo você se ilude achando que agora você encontrou a verdade. Agora você encontrou a verdade. Agora você encontrou a verdade. E eu sempre estive disposto a me desconstruir de toda a verdade, aquela que eu acreditava ser. Essa sempre. É uma chave, até perdão por interromper, mas é uma chave importantíssima de pincelar duas, na verdade. Você falou de não sacralizar algo externo a ti. Você, por mais que você tenha lá, como um treinador, né, fazendo analogia com os seus treinadores, com os seus treinos, com a sua forma de ser atleta. Você tem um mestre ali temporário que te dá uma referência, mas você não ficou ali. Né? Você serve para mim naquele momento. Perfeito. Você não Depois terceirizou o teu poder pessoal para aquela pessoa, aquele livro, aquele autor. Não. Você pegou daquilo que te era interessante, somou com o do outro e foi ampliando essa sua visão. Para isso você teve que ter humildade, a vontade de buscar incessante, que você não se conformou com uma resposta, com outra, você foi se repaginando e você foi tendo essa coragem, né, na verdade, de buscar, de ir além, de desconstruir, de renascer constantemente. A brincadeira aqui que eu vejo toda vez que você dorme, agradeça pelo dia que você viveu. Você dorme, você morre. Você acorda, você nasce de novo para um novo dia. E agradeça que você tem mais uma oportunidade de um novo dia de ser novo. Todo dia você morre, todo dia você nasce. Todo dia você morre, todo dia você nasce. Todo dia você morre, todo dia você nasce. Até um belo dia que você vai realmente morrer e não vai nascer e tá tudo certo. Essa visão, ela foi bem clara a partir de 2020. Por quê? Por causa dessa experiência que eu tive. Como que foi? Eu estava em casa de madrugada, eu estava com os meus gatos, como sempre ficam perto de mim. Eu estava meditando horas, com breathwork, com respiração, com todos os meus elementos de sound healing, que você sabe que eu gosto, com frequência, com vibração em casa e... Parece loucura, já vou avisando.
Leve isso como um sentimento e não como uma verdade, tá? Nada que eu falar, leve como verdade. Leve como uma experiência de alguém que sentiu algo. E se eu sentir, é verdade. Foda-se. Se eu sentir, é verdade. Se eu sentir que tá quente, ele pode dizer que tá fresco pra ele. Foda-se, o cara tá acostumado no Saara, eu não. Pra mim tá quente, pra ele não tá. Então, são percepções. Então, trazendo desse ponto, foi verdade, eu senti. Então foi verdade. E pelos meus gatos, foi verdade. Porque eles ficam do meu lado. Eu sinto uma presença vindo, me arrepio inteiro. Quando eu olho, eu sinto e vejo. Parece, então, aí que entra as loucuras, parece loucura. Eu sinto a presença da morte. Morte. E só que não é a primeira vez que ela aparece na minha vida. Ela já tinha aparecido em 2008 também, já tinha me deixado um recado lá em 2008. Eu tenho escrito. E eu não lembro a frase que eu falei, que eu botei na minha cabeça em 2008, era: conversar com a morte é igual conversar com uma parede. Porque ela não vai mudar. Consegue elaborar? Ela não vai mudar o dia que ela veio te buscar. Não adianta conversar com ela. Não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Certo. Então conversar com a morte é que nem conversar com uma parede. E ela me falou ali bem claro, em 2008, ó, eu venho te buscar. Fica tranquilo. E você vai saber porque eu te revisar antes. Isso em 2008. Eu falei, tô ficando louco. Eu tava em depressão. Eu falei, deixa eu falar. Naquela época eu achei que era viagem total. Não que hoje eu ainda não acho que seja viagem, continua sendo viagem, só que hoje eu entendo que eu senti algo. Era uma experiência que eu tinha que sentir e viver para aprender, para sentir, para me transformar e tá tudo certo. Quando eu olho, meus gatos, danado, não tinha um do meu lado mais. Estavam lá na coifa, na cozinha, olhando a regalha, tudo os pelos vindo assim, com os olhos tudo nervoso, olhando para aquele lugar. E eu falei, porra, eles estão com medo danado. Vocês me largaram aqui? E aí eu ouvi bem claro, você tem 18 meses de vida. Em 18 meses eu venho te pegar. Ali eu passei 18 meses, eu fiz tudo bonitinho. Eu fiz testamento, eu fiz vídeos para deixar para as filhas, eu escrevi cartinhas para elas, fiz tudo bonitinho. Eu me organizei. Aí eu falava com a minha esposa por um bom tempo. Aí ela falava, calma, não é bem isso, não vai ser do físico, calma. Só que, porra... Acho que uma vez, só um parênteses, a gente conversou, você falou, eu tenho 2 anos. Falei, calma. E aí eu falei, e ela falou, calma. Eu falei, já passou os 2 anos. Não, já. Passou. Daí veio a história da EQM, né? Certo. Aí eu falei, calma, eu não sei. Já não sabendo, recebi o recado, eu vou obedecer o recado. Eu percebi que 18 meses, ó, que legal que é a percepção de aprendizado. Nesses 18 meses, eu vivi todos os dias sabendo que era um dia a menos. Nossa. Então eu vivi 18 meses sabendo que o último dia estava chegando. Intensos. Ao contrário. Não intensos? Não. Como? Aí eu percebi que eu não queria nada, eu não queria abraçar ninguém, eu não queria me despedir de ninguém, eu não queria ver ninguém. Não ninguém. Ninguém mais do que eu já fazia. Certo. Quando eu ia ver meus pais, eu ia ver meus pais. Quando eu ia ver minha esposa, no caso na época era namorada, eu via minha namorada. Na época, né? Quando eu ia ver minha filha, eu ia ver minha filha. Quando eu buscava minha filha na escola, eu buscava minha filha na escola. Quando ela ficava comigo de final de semana, ela ficava comigo. Não havia uma falta e uma necessidade de urgência de eu preciso então viajar, então eu preciso conhecer tal lugar, eu preciso comprar, eu preciso ganhar, eu preciso ir, eu preciso dizer te amo, eu preciso perdoar, eu preciso fazer aquilo. Eu percebi que ali eu comecei a perceber, sem perceber ainda tão claramente como hoje, né? É que a visão que eu tenho hoje é muito mais clara do que naquela época, né? Que nada me faltava. Ali eu já comecei a entender que eu já tinha tudo. Só que eu ainda não tinha ainda assimilado dessa maneira, né? Mas a forma como eu vivi me remetia a uma pessoa que já estava pleno. Sem saber. Essa é a questão. Sem saber que já estava pleno. E aí eu passo esses 18 meses, tive várias catarses com a minha esposa, a gente junta, aí teve um dia que ela até, pela primeira vez, ela entendeu a minha brincadeira dela, chorou comigo. Daí ela falou, calma, agora até eu tô sentindo que você talvez possa ir mesmo, talvez você tenha razão. E
E aí foi aquele processo, chora pra cá, chora pra lá. E aí foi passando o tempo, e eu fui esquecendo e continuei vivendo. Esse seu lado intenso, você vê que foi redirecionado ou foi amenizado A intenso nesses continua 18 meses? intenso, mas ali já não tinha mais... A intensidade, ela continua impressa no meu DNA. Mas não tinha mais intensidade para algum Uma lugar. urgência de querer fazer, de Não, querer viver o que mas não eu continuava viveu. estudando igual, Isso a que eu ia programação chegar. igual, a meditação igual, Certo. fazendo a rotina que eu amava fazer, sem mudar. Não teve um a mais, não teve só por isso, então vou botar um ponto a mais. Eu tive urgência em fazer o quê? Deixar organizada a minha despedida. Organizar testamento, falar com advogado, organizar minha vida financeira, família, vídeos, aniversário de 15 anos da minha filha, aniversário de 18 anos da minha filha, 21 anos da minha filha, deixar cartinha, deixar videozinho. Só por... Pô, tem 18 meses e tô sabendo, por que não criar tudo isso? Eu falei, não tem 18 meses pra fazer o que eu quiser. Então eu brinco com isso, fiz vídeos, brinquei, criei. Fiz coisas, ó, tipo, você acha que eu não vou estar aqui? Eu tô aqui ainda, ó. Papai nunca se foi. O papai não tá em corpo, mas o papai nunca se vai. O papai tá aqui ainda. Vai estar sempre aqui. Só tu lembrar de mim, eu tô aqui. Toca no seu coração e respirou, sou eu que você tá respirando. Então já tinha essa consciência da unidade. Ainda não vivi ela, porque eu ainda não tinha morrido completamente. Então ainda tava ali alguns fragmentos desse eu ali ainda. Mas eu já sabia desse outro fato do não eu existente dentro do eu existente, tanto faz os dois, mas é uma coisa só. E ali vai continuar essa jornada. Aí quando chega 2022, era carnaval. Aí eu chego para minha esposa e falo, eu vou passar 10 dias sozinho em Matutu. Aluguei uma casa, cachoeirinha na porta da casa, e eu vou fazer jejum, 10 dias. 10 dias em silêncio, 10 dias sem comer, 10 dias sem nada. Liguei tudo 10 dias. Sem água? Água sim. Tá. Água e um pouquinho de sal. Certo. Mas só água. Certo. Água quente até, para falar a verdade, água morna. Água refrescante, gelada nunca, mas a água sempre ou temperatura ambiente ou tipo chá, mas morna com sal. A gente está chegando no EQM, Já correto? tá chegando na história. Eu acho, só pra gente antes de entrar no EQM, que eu acho muito interessante o jejum. Muitas pessoas fazem por questões de ter insights espirituais, né, conscientes, de consciência, outros por detox físico, né? E você buscou o jejum por quê? Boa pergunta se tinha um porquê. Não sei se tinha O um que te porquê. levou ao jejum? Vou fazer o jejum. Desafio. Desafio. Só, sem objetivo. Falei, pô, eu nunca fiquei 10 dias sem jejum, 10 dias em silêncio, 10 dias sem ninguém. 10 Silêncio dias... também. Silêncio também. Vipassana, né? Certo. Sozinho, mas em casa. De novo, eu nunca fiz nenhum... Eu nunca fui para retiro de silêncio, eu nunca fui para... Eu sempre fui, eu fui muito autodidata a minha jornada inteira. Eu sempre gostei. Eu quero na minha liberdade, meu. Eu quero poder Sei ficar como em é que é. silêncio do jeito que eu quero. Eu sei. É silêncio, é silêncio. É só não falar, é só não ouvir música, é só não ter ninguém. Certo. Mas se eu quiser caminhar, eu vou caminhar. Se eu quiser ir na montanha, eu vou na montanha. Sem rigidez, certo? Eu contratei uma guia nesses 4... É porque durou 10 dias, mas é que o EQM aconteceu no 4º dia. Mas tudo bem. Nesses primeiros 4 dias, no 2º dia em diante, eu tinha uma guia. A guia entrava, a guia me dava bom dia. E ela já sabia que eu tava, já deixei tudo escrito, tudo, né? Tudo bonitinho. Explicado que eu não ia ficar falando muito. Se eu quisesse fazer alguma pergunta, eu faria, porque tô subindo uma montanha. Então ela me levou para pontos turísticos, cachoeiras, caminhadas. Não comeu nada. Não, Você já estava ali tudo jejum, mexendo usando teu o corpo corpo. inteiro. Certo, tá bom. Eu mergulhava nas cachoeiras, fazia todas as trilhas. E foi uma viagem incrível mesmo. No 4º dia à noite, eu fui dormir. Era 1h30 da manhã, mais ou menos. Devo ter dormido um pouquinho antes, tá? Mas é que quando você tem medo, você olha o relógio. E tinha um relógio na cama, e eu olhei o horário nessa hora. Eu já estava dormindo, provavelmente, algum tempo atrás. Aí eu vi, no sonho, tava sonhando, né? Lógico. Eu vejo uma nadadora, que nadou comigo há muito tempo. Muitos anos. E eu vou atrás dela e falo, o que você está fazendo aqui, né?
Não faz sentido, eu treinei com ela nos Estados Unidos. E ela me leva pra uma porta e lá tá vem o meu treinador, a voz dele. Só que o meu treinador, essa atleta é viva. Então tô de boa até agora. O que você tá fazendo aqui, mas eu sei que ela é viva. Então até aí, ó, tava curtindo o sonho, tava de boa essa história. Na sequência vem o meu treinador ou a voz dele, eu acho que foi mais a voz dele, falando comigo. Só que ele é morto. Isso eu sei. Ele faleceu. Qual o nome? Michael Lober. E ele é falecido. E aí quando eu ouço a voz dele, claramente, eu me cago inteiro, né? Imagina, eu sabia que eu estava dormindo. Sabia que eu estava em Matutu. O sonho era bem lúcido e eu tinha clareza de onde eu estava e como eu estava. Não é que eu estava dormindo e era um sonho e eu não estava consciente. Eu estava totalmente consciente do que estava acontecendo. Só que se a pessoa é viva e aparece numa coisa, tá tudo certo. Mas na hora que eu vi a entidade, a voz claramente, aí eu abro o olho. Quando eu abro o olho, eu olho as horas, era 1h30. Quando eu olho 1h30, eu só ouço de novo. Assim, mas eu ouço claramente. Não adianta desligar. Essa ligação não termina assim. Ligação. Na hora eu entendi ligação. Depois é que eu me toquei, ligação. Laço. Somos ligados. É um laço. Com tudo e todos, mas aí com ele ainda mais. Não adianta. Aí eu falei, me resta fazer o quê? Já tô de olho aberto. Já tentei escapar. Não deu. Continuo ouvindo a voz dele. Eu tô muito mais cagado de olho aberto. Eu falei, então vou meditar. Fechei, deitei o olho. Foda-se. Você não ficou com medo, você enfrentou. Não tive mais medo. Eu tive medo quando eu ouvi a voz. Mas depois que eu vi de olho aberto, eu falei, agora tem pra onde ir. Adianta abrir mais o olho. Já abri o olho, já vi o horário, já vi que tá aqui. Falei, agora cagou-se de ver mesmo, então agora entrega. E foi renúncia total. Eu falei, tá bom, chega. Aí deitei. Ali, segundos depois, trazendo em tempo, não tem tempo, tá? Mas segundos depois já não... Eu já tava num lugar, parecia tipo um hospital, numa cama, amarrado. E tinha um ser. Eu tava amarrado numa cama. Puto, né? Puto amarrado, porque eu falava, o cara não me respondia. Eu falava, o cara não me respondia. Eu não lembro exatamente a pergunta que eu fazia. Mas eu fazia uma pergunta, ele não me respondia. Ele só falava, uma hora você vai saber. E eu fazia a mesma pergunta, uma hora você vai saber. E não falava, não falava, não falava. E eu puto, querendo sair dali. Eu brigando, até uma hora que eu paro de brigar. A sensação que eu tenho é que eu passei 6 meses amarrado nessa cama brigando. Em termos de tempo, essa análise, né? Certo. Brigando, querendo sair. Aí ele fala, calma, vem cá. Aí ele me leva e me mostra para uma sala de cinema. E eu vejo toda a minha vida. O filme da vida. Mas todo. Só que não é só o filme da vida. Eu vi naquele filme da vida o que eu falo, o que eu sinto, o que gera em ti, o que você fala gera em mim, mas o que eu queria de fato gerar em ti, a minha intenção, e o que você de fato queria gerar em mim como intenção. A chave preciosa que você trouxe aqui. Mas continua, não quero te interromper, porque isso acontece recorrentemente em muitos casos de Por isso que eu soube que era EQM, porque era exatamente... O meu relato, quando eu gravei o relato, eu assisti um vídeo, e esse relato da EQM da pessoa, de verdade, do começo ao fim da minha explicação na época, que estava bem clara e bem lúcida, né? Até a vírgula, até o ponto era a mesma. Daí eu falei, então tive uma EQM. Mas tudo bem, isso foi depois. Até lá eu não estava achando que eu estava só sonhando. Que era só uma miração, um sonho, qualquer coisa que fosse, qualquer viagem astral. E ali eu entendi, de fato, que não existia duas. Só existia uma. Você me magoa, mas não é por mal. Você me magoa porque você quer que eu olhe um ponto como meu espelho. E eu reajo da forma como eu estou preparado. Porque eu não estive preparado para olhar aquilo como positivo. Então eu me defendo
e te magoo e te ataco. Porque você também não está pronto, preparado para olhar o que você está fazendo para o meu bem e eu estou fazendo para o teu bem essa devolução te atacando. Então você me olha como inimigo, eu te olho como inimigo, a gente se olha como dois, você fica puto, eu fico puto, a gente se afasta, mas no fundo era dois espelhos brincando e falar, ó, eu só estou te ajudando e você só está me ajudando, nós fizemos não um acordo de pacto, mas não é isso, mas pode se dizer assim, mas ó, nós estamos aqui para um se espelhar, para um se ajudar a reconhecer que nunca existiu dois, só existiu um. Mas enquanto isso, vamos brincar disso. Só que eu vi isso a minha vida inteira. O quanto eu magoei de gente, o quanto eu fiquei magoado, o quanto eu pisei em pessoas, o quanto meu ego, minha arrogância, minha prepotência do outro e embaralhado isso tudo só fez caca. Qual era a emoção na hora disso? Frustração, raiva, eu quero voltar e fazer diferente. Olha só. E eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E aí eu fiquei lá nesse lugar pedindo, pelo amor de Deus, exatamente como todo mundo pede, para voltar, para voltar, para voltar, para voltar. Que é aquilo que você fala, né? De voltar. Mas e é engraçado porque depois dali, dessa cena toda, foi muito fácil para eu falar, cara, só me dá mais uma chance, porque depois dessa... Você fala que você queria voltar, você queria porque queria voltar. Claro, porque ficou tão fácil, a visão tão ampla, tão expandida, que eu falei, caralho, antes eu não sabia disso. Deixa eu botar em prática isso pra ver como é. Entendi. Porque agora vai ficar fácil, não fácil, porque continua sendo difícil sempre, não é fácil porque agora é fácil. Mas é muito mais fácil agora, sabendo o que eu sei, viver diferente, fazer diferente. E tentar acertar esses ajustes de percepções que leva tempo até tu ajustar toda essa dinâmica interna, porque ainda é tudo interno, não é externo. Mas administrar isso internamente. Aí eu falei, cara, me deixa voltar. Claro. Só que vai demorar um tempo. E aí eu me vi num lugar, num deserto, escuro. Era escuro, mas era um deserto, a sensação que eu tenho de deserto, porque não tinha ninguém. E se eu fosse falar em tempo de verdade, parecia que passou 1000 anos. Eu no deserto, como se fosse, não purificando, mas limpando tudo. Pode dizer que você estava no vazio. Vazio. Na negrura infinita. Só. Void. Só ali, caminhando, esperando a porra do tempo para poder voltar para fazer diferente. E nesse momento você pediu, você queria se ali intencionar... ali não tinha mais nada. Sua intenção estava como? Não, ali não tinha. Ali, ali já estava um silêncio completo, absoluto, só caminhando, esperando, sem pressa, sem ansiedade, sem nada. Porque a pressa foi antes. A ansiedade foi antes, no eu. Quando eu fui pro vazio absoluto, já não tinha mais eu. Eu tinha a experiência, a sensação de desistir ali, sozinho. Sozinho por quê? Eu não tenho dois. Só que eu não fui perceber isso na hora, né? Lógico, eu tô falando da percepção de hoje, né? A visão de hoje é totalmente diferente daquele que estava experienciando aquilo e saiu dessa experiência de uma outra forma, é diferente de hoje em 2025, 2026. Então ali eu lembro que não tinha ninguém, mas tinha eu. Mas tinha ali a experiência acontecendo, mas esperando. Nossa Senhora. Tipo assim, 1000 anos parecia. E aí quando eu acordo, eu olho no relógio, eram 6:30 da manhã. E eu choro por 3 dias seguidos. E eu lembro que eu saí dali na experiência. Eu pego o celular lá, às 6:30 da manhã, lá pelas 2 da tarde, acho que eu ligo pra minha esposa. Mal sabia o que estava acontecendo, hein, Di? Daí ligo pra ela, começa a contar, conversar. Nossa. Quebrei o jejum de silêncio. Faço a lista inteira da manhã de quem eu tinha que ligar para pedir desculpa. Quebro o jejum de silêncio, ligo para todo mundo, um por um, os que podiam ligar, os que não podiam não liguei. Mandei mensagem, alguns outros eu nem mandei, porque também durante o processo de pedir perdão e explicar, eu entendi que o perdão não era para falar para ti, era em mim mesmo. Não era sobre o outro saber que eu quero perdão, eu não quero perdão de ninguém. Eu só precisava eu me perdoar. Mas até entender, eu já tinha ligado para umas 10 pessoas, todo mundo achando que eu tava louco também.
De novo, o cara liga 10 anos depois para falar, 20 anos depois para pedir perdão de algo que aconteceu, que eu nem lembro que aconteceu. Mas coisas pequenas, não nada grandioso. Não é que eu machuquei nada, coisa boba. Eu imagino. Um não te amo que eu não te disse, um olhar, término às de vezes, algo assim. de uma forma que você fez de uma forma que não precisava. E aí tá, liga para todo mundo, né? Aí passa isso, eu continuo o jejum do silêncio, uns 10 dias. Aí no quinto dia depois disso, eu quebrei o jejum da fome, de comer. Aí eu voltei a comer depois desse dia. Porque eu entendi que, cara, se tinha uma experiência para ter tido por causa do jejum e eu não sabia por quê, porque não tinha objetivo, encerrou agora. Depois dessa experiência, não tem mais por que ficar com fome. Porque deu uma fome gigantesca. E aí... A fome da vida. Exatamente. Fome de viver. Certo. Mudou completamente. Aí me deu fome de viver. Aí eu comia sopa, porque só tinha sopa. Porque a ideia era voltar no 10º dia, então só tinha levado sopinhas. Então, o molhinho de tomate, que era a sopinha que eu tinha pro primeiro dia que eu tinha preparado, já deixei congeladinho, que era só o mais fácil. Cara, tinha um sabor já diferente de melhor prato dos melhores restaurantes na época que eu tava nas baladas, viajando. Tinha sabor de novo. Então ali já começou a mudar a visão. E mudou a visão de uma coisa, que é a visão que eu já deveria ter tido desde o dia que eu nasci. A gente sempre olha para a vida como se fosse contagem negativa, não é? Quantos dias faltam para... Um dia você vai morrer, não é? Sim, sim. Não. Eu entendi que eu nunca perdi um dia a menos. Eu sempre tenho um dia a mais. Desde o dia que eu nasci, eu tenho um dia a mais. Acordei um dia a mais. Acordei um dia a mais. Acordei Porque um na dia a verdade a mais. gente nunca vai morrer, né? Não, claro, Também tem isso. mas nem entrando nesse transição, quesito sim, ainda. filosófica. Mas a visão de que eu vivi 18 meses um dia a menos, para depois deste dia entender que eu ganhei um bônus, de poder viver um dia a mais, Entendi. eu entendi que a vida sempre foi um bônus. Sempre foi lhe dada por acréscimo um dia a mais. É mais um dia para fazer diferente, mais um dia para ser mais amoroso, mais um dia para você curtir a vida, mais um dia para você celebrar a existência, mais um dia para você amar a ti, amar o outro, amar a vida, amar tudo, mais um dia para você ser mais leve, mais um dia para você dar mais um sorriso, mais um dia para você abraçar, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E vai chegar um dia que vai ser o último dia, mas você ganhou esse último dia, mais um dia. Que lindo, bonito. Então eu mudei, cara, muda completamente. Parece besteira, Não. mas é que muda totalmente a percepção da experiência. Eu vivi 18 meses menos um, e eu tô vivendo há 3 anos, 4 anos quase, mais um.